Celine Dion, uma das vozes mais marcantes do mundo, deixou para trás uma fortuna que fez sua família chorar. Não só pelo valor, mas pela história e pelos momentos que essa riqueza representa. Hoje, vamos entender o que aconteceu, por que isso emocionou tanto seus familiares e o que essa decisão revela sobre ela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber sempre os próximos vídeos. A maior parte do mundo sempre enxergou Celine Dion como uma estrela intocável. Uma mulher que parecia viver em um universo à parte, cercada de glamour, tapetes vermelhos e aplausos intermináveis. O que poucos percebiam era o peso que ela carregava nos ombros, escondido por trás de um sorriso que nunca deixava de brilhar no palco. Sua fortuna, estimada em cerca de 800 milhões de dólares, era resultado de décadas de trabalho incansável, turnês gigantescas e uma presença marcante que conquistou milhões de fãs ao redor do planeta. Ao longo da carreira, Celine vendeu mais de 250 milhões de discos, acumulando recordes e prêmios que reforçaram seu nome como um dos maiores da história da música. Las Vegas tornou-se quase sua segunda casa, onde seus shows milionários lotavam noite após noite, criando um espetáculo que parecia impossível de superar. Além dos palcos, ela investiu em negócios, propriedades luxuosas e marcas que ampliaram ainda mais sua riqueza. Seus carros de luxo, mansões em diferentes países e até seu jato particular simbolizavam o tamanho do império que construiu. Mas, apesar de tudo isso, havia um vazio que ninguém conseguia enxergar com clareza. A riqueza nunca foi um escudo contra o sofrimento. Celine enfrentou dores físicas que a limitavam, crises emocionais profundas e um cansaço profissional acumulado por décadas de dedicação extrema. Por trás das luzes intensas dos palcos, ela muitas vezes se via isolada, lutando silenciosamente para manter de pé a imagem impecável que o mundo esperava dela. O contraste entre sua fortuna grandiosa e sua fragilidade humana era imenso. Enquanto muitos imaginavam que ela vivia sem preocupações, a verdade era bem diferente. O sucesso cobrou um preço alto. Noites de insônia, saudade da vida simples que tinha na infância e a dor constante da perda de pessoas importantes. Mesmo rodeada de funcionários, empresários, fãs e compromissos, Celine experimentava uma solidão profunda, daquelas que nem todo o dinheiro do mundo pode aliviar. Ao pensar no caminho que percorreu, ela entendia que nada havia sido conquistado sem sacrifício. Cada prêmio representava horas de ensaio, cada música, uma entrega emocional intensa, cada turnê, meses longe da família. E ainda assim, ela continuava, porque cantar não era apenas um trabalho, era sua forma de respirar. No entanto, conforme seu corpo dava sinais de limite, ficou mais claro que a fama não apagava o sofrimento escondido nos bastidores. Essa dualidade, entre brilho e dor, se tornava ainda mais evidente quando sua família, ao observar tudo o que ela havia conquistado, compreendia o preço alto que ela pagou. A fortuna que muitos admiravam era, na verdade, o resultado de uma luta constante que marcou sua vida inteira. E enquanto o mundo celebrava seus números impressionantes, Celine carregava um coração cansado, dividido entre orgulho e cansaço. Era apenas o começo da história de uma mulher que alcançou o topo, mas que também conheceu as sombras que o sucesso pode criar. Antes de se tornar um ícone mundial, Celine Dion era apenas uma menina, nascida em 1968 na pequena cidade de Charmaner, no Quebec. Sua vida começou longe do luxo e do glamour que um dia faria parte de sua rotina. Ela cresceu em um lar simples, apertado e cheio de desafios, dividido com mais 14 irmãos. Os pais, apesar da falta de recursos, eram apaixonados por música. A casa era pequena, mas sempre cheia de sons, risadas e melodias. Mesmo com tão pouco, havia espaço para afeto e união. A música era o alimento diário daquela família numerosa, uma forma de aliviar a fome e a dureza da vida. Muitas vezes, quando a comida era escassa, o canto coletivo ajudava a manter o espírito de todos firme e esperançoso. Desde muito cedo, Celine se destacava. Sua voz era diferente, forte e emocionada, mesmo quando ainda era pequena demais para entender seu próprio talento.
Aos 5 anos, ela teve seu primeiro grande momento cantando em um casamento. A família inteira ficou impressionada ao ver aquela menina tímida dominar o espaço com segurança e naturalidade. Era como se ela tivesse nascido para aquilo. Com o passar dos anos, seus pais perceberam que a música não era apenas uma diversão, mas um caminho possível. Eles começaram a incentivá-la de todas as formas, mesmo sem dinheiro. Aos 12 anos, Celine gravou sua primeira tap demo com a ajuda da família. Todos se reuniram para apoiar o sonho da garota que, apesar de tão nova, já mostrava um brilho especial. A fita, produzida com poucos recursos, carregava a esperança de mudar a realidade deles. A infância de Celine foi marcada por simplicidade, esforço e dedicação. Mesmo vivendo em uma casa cheia, onde cada centavo era contado, ela nunca perdeu o sorriso. Talvez porque tenha aprendido a transformar dificuldades em força. Para ela, cantar era mais do que um talento, era sua forma de sobreviver emocionalmente. A música preenchia os espaços vazios que a pobreza deixava. Esse começo humilde não apenas moldou sua personalidade, mas também definiu a artista que o mundo conheceria mais tarde. Celine aprendeu desde pequena que cada conquista exige esforço e que a falta de recursos não impede ninguém de sonhar grande. Foi justamente essa base forte, construída dentro de um lar simples e cheio de amor, que a preparou para enfrentar os desafios intensos da fama mundial. Enquanto sua voz começava a ganhar destaque, um novo capítulo se aproximava, trazendo mudanças que transformariam completamente a vida dela e a de sua família. A vida de Celine Dion começou a mudar de forma definitiva quando René Angeli ouviu a fita demo que sua família havia gravado com tanto esforço. Ele era um empresário experiente da indústria musical canadense, já tinha trabalhado com diversos artistas e sabia reconhecer talento de verdade. No entanto, nada o preparou para o impacto daquela voz infantil, pura e cheia de emoção. Conta-se que, ao ouvir a gravação, ele se emocionou profundamente e chegou às lágrimas. Era como se tivesse descoberto um diamante bruto, algo raro e impossível de ignorar. Movido por essa certeza, René tomou uma decisão ousada. Para financiar o primeiro álbum de Celine, ele hipotecou a própria casa. Foi um gesto extremo, mas revelador sobre o quanto acreditava no talento daquela jovem. Para ele, não era apenas uma aposta profissional, era um compromisso quase pessoal. Ele sabia que aquela voz poderia alcançar o mundo e decidiu fazer tudo o que fosse necessário para que isso acontecesse. A partir daí, sua relação com Celine ganhou uma nova dimensão. Ele não apenas a guiava artisticamente, mas também cuidava de cada detalhe de sua formação. O treinamento era intenso e abrangente. Celine estudava dicção para aperfeiçoar o francês, aprendia inglês de forma fonética, já que não dominava o idioma, e passava horas aprimorando sua disciplina vocal. Ele queria que ela estivesse preparada para qualquer palco, em qualquer país. Enquanto outras adolescentes viviam festas, bailes e descobertas, Celine vivia uma rotina completamente diferente. Suas tardes eram dedicadas a ensaios, entrevistas, gravações e aulas. Não havia espaço para distrações. Era um sacrifício enorme, mas que ela aceitava com maturidade incomum para a idade. A pobreza que marcou sua infância servia como combustível, lembrando-a constantemente do que buscava: transformar sua vida e a de sua família. O esforço não demorou a dar resultados. Em 1982, ainda muito jovem, Celine participou do Festival Yamaha, no Japão, onde se apresentou para um público gigantesco. A transmissão do evento alcançou cerca de 115 milhões de espectadores. Sua performance encantou o mundo e abriu portas para oportunidades internacionais. Foi o primeiro grande passo rumo ao reconhecimento global. René a acompanhava a cada momento, sempre atento, sempre presente. Ele sabia que, por trás da voz poderosa, havia uma menina sensível, dedicada e ainda aprendendo a lidar com o sucesso. A confiança absoluta entre os dois se fortalecia a cada desafio vencido. Era como se talento e destino tivessem finalmente se encontrado. As vitórias daquela fase inicial eram apenas o começo. Celine estava prestes a descobrir que as decisões arriscadas de René, a disciplina intensa e os sacrifícios da juventude seriam fundamentais para construir um legado que o mundo jamais esqueceria. E, ao mesmo tempo, uma nova dimensão dessa parceria começava a surgir, silenciosa e inesperada, mudando não apenas suas carreiras, mas também seus corações.
A relação entre Céline Dion e René Angéri começou como uma parceria profissional, movida por confiança profunda. Ele acreditava nela desde o primeiro momento, e ela via nele alguém que a guiava com segurança em um mundo complexo. Com o tempo, essa conexão se transformou em algo maior, construído com cuidado, respeito e muita delicadeza. Enquanto ela crescia e amadurecia, René se tornava não apenas seu empresário, mas também seu protetor, mentor e apoio emocional constante. René não era apenas a pessoa que organizava seus passos profissionais. Ele era aquele que a escutava quando ela chorava de cansaço, que a orientava quando surgiam dúvidas e que a tranquilizava antes de subir ao palco. Essa convivência diária criou um laço íntimo, mas silencioso. Céline tinha apenas 20 anos quando começou a perceber que seus sentimentos por ele eram mais profundos do que a admiração. Era um amor que nasceu devagar, sem alarde, quase sem que ela mesma percebesse. Um dia, porém, ela decidiu escrever uma carta para René, revelando tudo o que sentia. Foi sua forma de se expressar com sinceridade, sem interrupções, sem pressão. Ele recebeu a carta com surpresa e emoção. Era difícil para ele também, porque, além de ser muito mais velho, carregava a responsabilidade de cuidar da carreira dela. Mas o amor, quando é verdadeiro, encontra um jeito de se revelar. Com o tempo, os dois assumiram o relacionamento, sempre com discrição e respeito. Diferente do que muitos poderiam pensar, a história deles não foi marcada por escândalos, mas por devoção. Eles se apoiavam mutuamente em cada passo, enfrentando juntos os desafios da fama, das críticas e das pressões da indústria musical. Em 1994, quando Céline já era uma artista consolidada, os dois se casaram na Basílica de Notre-Dame, em Montreal. A cerimônia foi grandiosa, cheia de emoção e simbolismo. Para ela, era a realização de um sonho. Para ele, a confirmação de que havia encontrado mais do que uma artista brilhante. Havia encontrado a mulher de sua vida. A partir daí, suas vidas caminharam totalmente unidas. René continuou sendo o cérebro por trás das grandes decisões da carreira dela, enquanto Céline se dedicava aos palcos e à família que começaram a construir juntos. Ele estava presente em cada conquista, cada álbum, cada tour. Era impossível separar a história de sucesso de Céline da presença firme e amorosa de René. Com a carreira em ascensão no Canadá e na Europa, Céline Dion sentia que era hora de dar um passo ainda maior. A virada aconteceu no início dos anos 1990, quando ela decidiu investir no mercado americano. Foi um movimento arriscado, mas necessário, para alcançar o mundo inteiro. O álbum Unison, lançado em 1990, marcou essa transição. Era uma produção voltada especialmente para o público dos Estados Unidos, com estilos mais pop, letras em inglês e uma sonoridade moderna que destacava sua potência vocal. No entanto, o caminho não foi fácil. Céline enfrentou um preconceito forte por causa do seu sotaque francês. Muitos achavam que ela não conseguiria se destacar num mercado dominado por artistas nativos. Havia quem dissesse que sua pronúncia seria um obstáculo, que sua voz poderosa não seria suficiente para conquistar as rádios americanas. Mas Céline não se deixou abalar. Continuou estudando, treinando e aperfeiçoando sua dicção com a mesma disciplina que a acompanhava desde a adolescência. A persistência deu resultado quando Where Does My Heart Beat Now se tornou seu primeiro grande sucesso nos Estados Unidos. A música alcançou altas posições das paradas e abriu portas que antes estavam fechadas. Foi um momento decisivo, pois mostrou ao mercado que Céline tinha potencial global, mas ela ainda estava longe do auge. Em 1992, sua participação na trilha sonora de A Bela e a Fera, com a música Beauty and the Beast, mudou completamente sua trajetória. A canção venceu o Oscar e o Grammy, dando a Céline um reconhecimento internacional que a colocou entre as grandes vozes da década. Era uma prova clara de que seu talento ultrapassava qualquer barreira linguística ou cultural. O maior impacto, porém, viria alguns anos depois, em 1997. Quando My Heart Will Go On foi lançada como tema do filme Titanic, o mundo simplesmente parou para ouvir. A música se tornou um fenômeno cultural, alcançando milhões de pessoas em todos os continentes. Era impossível ligar o rádio sem ouvir a voz marcante de Céline. A canção venceu os principais prêmios da indústria e se consolidou como uma das músicas mais icônicas da história. No auge desse sucesso, Céline enfrentava uma realidade desconhecida pelo público: a solidão.
Apesar do brilho, ela se sentia cada vez mais pressionada e emocionalmente exausta. A rotina intensa de shows, entrevistas e viagens intermináveis cobravam um preço alto. Houve momentos em que seu corpo simplesmente não aguentava, e ela lidou com colapsos físicos e emocionais longe das câmeras. Era o lado invisível da fama. Em 2003, buscando equilíbrio e uma nova forma de trabalhar, Celine iniciou sua residência em Las Vegas. A decisão foi histórica. Em vez de viajar pelo mundo, o mundo iria até ela. A residência redefiniu o modelo de apresentações fixas e se transformou em um enorme sucesso. Além de abrir um novo capítulo em sua carreira, proporcionou mais estabilidade e proximidade com a família. Mesmo no auge, Celine continuava carregando marcas profundas, preparando-se sem saber para a fase mais dolorosa de sua vida. O mundo via Celine Dion como uma estrela incansável, mas por trás dos palcos, sua vida começava a enfrentar uma tempestade emocional que mudaria tudo. Em 2013, René Angelil, seu marido e empresário, recebeu a notícia devastadora de que o câncer de garganta havia retornado. A doença, que ele já havia enfrentado anos antes, agora surgia com intensidade maior. Para Celine, foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Ela não teve dúvidas do que precisava fazer. Celine interrompeu turnês, cancelou compromissos e deixou de lado sua carreira global para cuidar de René. Ele havia dedicado a vida para guiá-la e protegê-la, e agora era ela quem faria o mesmo. Os dois enfrentaram juntos longos períodos de tratamento, idas ao hospital, noites sem dormir e momentos de silêncio que diziam mais do que qualquer palavra. Os últimos anos de René foram marcados por fragilidade, mas também por demonstrações profundas de amor. Celine cuidava dele com dedicação total, preparando refeições, administrando medicamentos e oferecendo conforto emocional. Mesmo cansada, ela permanecia ao lado dele todos os dias, segurando sua mão em cada consulta, cada crise e cada momento de incerteza. Era uma prova de que a parceria que construíram ao longo das décadas ia muito além da carreira. Nos últimos dias de vida, René já não conseguia falar com clareza. A doença avançava de forma cruel, tirando sua força e, aos poucos, sua presença, mas Celine nunca o deixou sozinho. Os dois compartilhavam olhares cheios de significado, conscientes de que estavam se despedindo. Era uma dor silenciosa, profunda e difícil de descrever. No dia 14 de janeiro de 2016, René Angelil faleceu. A notícia abalou o mundo, mas especialmente Celine, que perdeu mais do que um marido. Ela perdeu seu mentor, seu parceiro, seu amigo mais íntimo, o homem que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Para ela, era como se metade de sua alma tivesse sido arrancada. O funeral aconteceu na Basílica de Notre Dame, o mesmo lugar onde eles haviam se casado em 1994. A cerimônia foi transmitida para milhares de pessoas e fãs de diversos países enviaram homenagens. Celine, vestida de preto, caminhou lentamente até o altar, segurando a mão de seus filhos, tentando manter a força em meio à dor. Cada canto da igreja parecia carregar lembranças do amor que viveu ali, tornando tudo ainda mais difícil. Após a despedida, Celine enfrentou uma fase emocionalmente devastadora. Ela descreveu aquela perda como perder metade de si mesma. A ausência de René era constante, silenciosa e pesada. Mesmo cercada de fãs, amigos e familiares, ela sentia um vazio profundo. Era o início de uma jornada marcada pela saudade e pela tentativa de continuar vivendo e cantar apesar da dor. Ainda assim, mesmo quebrada, Celine continuaria tentando se reerguer, sem imaginar que novos desafios ainda surgiriam no caminho. Quando Celine Dion acreditava que já havia sentido a maior dor de sua vida com a morte de René, algo ainda mais devastador aconteceu. Apenas 2 dias depois de perder o marido, ela recebeu a notícia de que seu irmão, Daniel Dion, também havia falecido, vítima de câncer. Era como se o destino tivesse decidido testar seus limites, colocando sobre seus ombros uma dor impossível de carregar. Daniel, o 8º dos 14 irmãos, sempre foi muito próximo de Celine. Ele era carinhoso, brincalhão e tinha um coração sensível, apesar das dificuldades que enfrentou ao longo da vida. Nos meses anteriores, Daniel já lutava contra uma doença agressiva e a família sabia que o tempo era curto. Mesmo assim,
Ninguém esperava que sua morte acontecesse tão perto da morte de René. Para Céline, aquilo foi um golpe direto na alma. Ela ainda estava organizando o funeral do marido quando recebeu a confirmação da morte do irmão. Não havia espaço para respirar, para se recompor, para tentar entender o que estava acontecendo. Era uma dor atrás da outra, sem intervalo, sem descanso. A sensação era de que o mundo estava desmoronando rapidamente, levando tudo o que ela amava. O luto tomou conta de sua casa. As crianças percebiam a tristeza profunda da mãe, mesmo quando ela tentava ser forte. Céline alternava momentos de silêncio absoluto com momentos de choro incontrolável. Ela se sentia exausta espiritualmente, esgotada emocionalmente e frágil como nunca antes. Era como se tivesse perdido o futuro, representado por René, e o passado, representado por Daniel, em apenas 2 dias. Os irmãos Dion sempre foram muito unidos. Vieram de uma infância difícil, mas cheia de amor. Cada perda na família era sentida como se todos perdessem juntos. E o falecimento de Daniel mexeu com todos de forma intensa. Céline não fazia discursos, não dava entrevistas, não tentava explicar sua dor. Ela apenas vivia o luto no silêncio, preservando sua energia para continuar em pé. Em momentos íntimos, ela se lembrava da risada do irmão, das brincadeiras na casa pequena em Charman, dos dias em que a música era o único alívio para a pobreza. Perder Daniel era como perder um pedaço da infância, um pedaço da essência familiar que sempre a guiou. A devastação emocional era profunda. Céline sentia como se tivesse sido quebrada por dentro. A combinação das 2 perdas quase a deixou sem forças para continuar. Mas mesmo diante desse sofrimento gigantesco, ela sabia que precisava seguir, por seus filhos, por sua família e por tudo que René sempre acreditou. Era um momento de escuridão total, mas também o início de uma fase em que Céline aprenderia, lentamente, a encontrar luz em meio às sombras. Muito antes de viver as perdas devastadoras de René e Daniel, Céline Dion já havia enfrentado uma dor profunda dentro da família, a morte de sua sobrinha Karine. A menina, filha de sua irmã Liette, lutou desde muito cedo contra a fibrose cística, uma doença genética séria que afeta principalmente os pulmões. Karine era frágil, mas tinha um sorriso doce que iluminava qualquer ambiente. Céline sempre teve um carinho especial por ela. Durante a infância de Karine, Céline visitava a sobrinha sempre que podia. Mesmo com a agenda lotada, encontrava tempo para estar ao lado da pequena, acompanhando exames, tratamentos e crises respiratórias. A família Dion era grande, mas unida, e todos tentavam amenizar o sofrimento da menina com amor e atenção. Para Céline, cada visita era um aprendizado sobre fragilidade e coragem. Ela sabia que a doença não tinha cura e que o tempo de Karine seria limitado, mas nunca deixou de acreditar que o amor podia fazer diferença. Nos últimos meses de vida, Karine estava muito debilitada. Céline, ainda jovem e no início da carreira, passou horas ao lado dela, cantando suavemente em seu ouvido. Era sua forma de oferecer consolo. A música sempre foi o elo mais forte entre elas. Num desses momentos, quando Karine já respirava com dificuldade, Céline segurou a mão dela e percebeu que aquela despedida estava próxima. Quando Karine faleceu, Céline foi profundamente afetada. A dor era silenciosa, mas intensa. Ela era jovem demais para lidar com uma perda tão grande, mas madura o suficiente para entender que certas despedidas mudam a forma como enxergamos a vida. Foi por isso que, ao trabalhar em seu álbum francês, Céline decidiu gravar a música Voile. A canção é uma despedida delicada, escrita como um pedido para que a alma de Karine voasse, finalmente, sem dor. A letra fala de libertação, de transcendência e de esperança, mesmo diante da perda. Para Céline, cantar aquela música era reviver todos os momentos com a sobrinha, desde o sorriso frágil até a partida dolorosa. Voile se tornou uma das músicas mais emocionais de sua carreira, não apenas pela melodia, mas pela história que carrega. Sempre que Céline interpretava, o público percebia a sinceridade em sua voz. Era uma mistura de dor, lembrança e amor eterno. A canção se tornou uma forma de cura, tanto para ela quanto para sua família. Com o passar dos anos, Céline continuou lembrando de Karine com carinho. A música se transformou em um símbolo de espiritualidade e memória, representando todas as despedidas difíceis que enfrentou ao longo da vida.
E, de certa forma, Volé preparou Céline para compreender que o amor permanece mesmo quando as pessoas se vão. Karine partiu muito cedo, mas deixou uma marca profunda na vida da tia. A maternidade sempre foi um dos maiores sonhos de Céline Dion, mas, diferente do que muitos pensam, esse sonho não chegou fácil. Ele veio acompanhado de dor, esperança, lágrimas e milagres. Tudo começou quando Céline descobriu que teria dificuldades para engravidar naturalmente. A partir daí, iniciou uma longa jornada de tratamentos de fertilidade. Eram injeções diárias, hormônios, exames constantes, procedimentos cirúrgicos, um caminho cansativo tanto para o corpo quanto para o coração. Mesmo assim, ela nunca desistiu. Tinha fé, tinha certeza de que seria mãe, e essa fé foi recompensada. Depois de anos tentando, finalmente o milagre aconteceu. Em janeiro de 2001, nasceu René Charles, o primeiro filho. Para Céline, aquele bebê era mais que um presente. Era a prova viva de que o amor e a persistência podem vencer até as batalhas mais difíceis. Ela dizia que, ao segurar o filho nos braços, sentiu que tudo valeu a pena. Mas o destino ainda tinha provas dolorosas. Em 2009, após novas tentativas de aumentar a família, Céline sofreu um aborto espontâneo. Foi um baque emocional profundo, uma dor silenciosa, vivida longe dos holofotes. Porém, mesmo devastada, ela não perdeu a esperança. E Deus respondeu novamente. Em 2010, já aos 42 anos, Céline recebeu a notícia que mudaria tudo. Estava grávida de gêmeos. Foi um momento de alegria desmedida. Assim nasceram Nelson e Ed, enchendo a casa de vida, risos e movimento. A família finalmente parecia completa, mas a felicidade durou pouco. A morte de René, o marido, o parceiro de vida, o grande amor, deixou Céline sozinha com 3 filhos para criar. Ela, que já havia enfrentado a dor física e emocional para se tornar mãe, agora enfrentava o desafio de educar, proteger e cuidar dos filhos, enquanto carregava o seu próprio luto. E mesmo assim, ela conseguiu, com força, com fé, com coragem. Porque para Céline Dion, ser mãe nunca foi apenas um papel, foi sua maior missão e, talvez, seu maior milagre. Enquanto lutava para manter a família unida, outra batalha silenciosa já se aproximava. Uma batalha contra algo que ninguém podia ver, mas que mudaria toda a vida de Céline. Os primeiros sinais apareceram em 2005. Rigidez nos músculos, espasmos dolorosos, sensação de falta de ar. Às vezes ela mal conseguia se mover, outras vezes a voz simplesmente não respondia como antes. Mas, como sempre fez na vida, Céline escondeu a dor. Subia ao palco, sorria para os fãs e cantava como se nada estivesse errado. Nos bastidores, porém, a realidade era outra. Para conseguir cantar, Céline começou a tomar doses cada vez maiores de Valium, um medicamento forte para relaxar a musculatura. Chegou a níveis perigosos, quantidades que poderiam até colocá-la em risco. Mas era isso ou cancelar shows. E ela sempre escolheu o público. Durante anos, Céline manteve essa luta em segredo. Mantinha a aparência de normalidade, mesmo quando o corpo gritava por ajuda. Até que, em 2022, finalmente veio o diagnóstico: Stiff Person Syndrome, uma doença neurológica rara, cruel e progressiva, que causa rigidez extrema e espasmos que prendem a respiração, travam os músculos e até impedem a pessoa de andar ou falar. Foi como receber uma sentença. Mas Céline transformou a dor em coragem. No documentário recente, o mundo viu pela primeira vez a verdadeira dimensão da doença. Crises violentas, dores insuportáveis, momentos em que o corpo parecia virar pedra. E, mesmo assim, ela continuava tentando cantar. Mesmo com a voz ameaçada, ela tentava. Mesmo com o corpo falhando, ela lutava. Porque cantar não era apenas profissão. Era identidade. Era a alma. Era a última parte dela que a doença ainda não conseguiu calar. Hoje, Céline segue fazendo tratamentos intensos, fisioterapia, exercícios vocais e respiratórios. Ela sabe das limitações.
sabe dos riscos, mas também sabe que a voz, a sua força, sempre foi maior que a dor. E por isso, mesmo diante da doença, mesmo diante do impossível, ela continua lutando. Porque algumas luzes não apagam, algumas vozes nunca silenciam. E Céline Dion é uma delas. E assim chegamos ao fim desta história cheia de emoção sobre Céline Dion e a fortuna que tocou tão profundamente sua família. Agora quero saber a sua opinião. O que você achou dessa decisão? Comente aqui no vídeo porque sua participação é muito importante. E não esqueça de ativar o sino de notificações para continuar acompanhando histórias como esta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.